Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez, para que Deus nos abençoe na exposição da sua palavra nessa noite. Fala ao nosso coração, nesse momento de adoração ao Senhor. A Ele somente a glória e dele somente vem a graça. Vou pedir à irmã conselheira da UPA, Lia Raquel, que faça uma oração ao Senhor. Para ouvir, Senhor, a Tua voz nesse momento, ó Deus. Amém. O Senhor já tem nos abençoado no decorrer desse culto, através dos louvores, através da leitura da Tua palavra. Ó Deus, como é bom estar com os irmãos aqui na casa do Senhor, essa comunhão que o Senhor nos proporciona. Já recebemos bênçãos do Senhor até aqui, Senhor, e agora queremos muito ouvir a Tua palavra, Senhor, que transforme nosso coração, que seja, ó Deus, ouvidas por nós, ó Deus, transmitido pelo Teu servo pastor. Use-o, Deus, na transmissão da Tua palavra, que ele fale, ó Deus, de Ti. E, ó Deus, que a Tua igreja cresça, ó Deus, que a Tua igreja ouça a Tua voz, ó Pai. Porque aqui estamos, ó Deus, para ouvir a Tua voz, Senhor. Amém, fale ao Jesus. nosso coração, Amém, Pai Senhor. querido. Amém. Nessa noite, ó Deus, que comemoramos, ó Deus, o dia do adolescente, fale ao coração de cada adolescente aqui, Senhor. Amém, Jesus. Abra os corações, dê o entendimento a eles e a nós, ó Deus, para que não haja mistérios, ó Deus, não haja confusões, Amém, mas que a Tua palavra, a luz, ó Deus, fale ao nosso coração, ó Deus. Saiamos Amém. daqui edificados pelo Senhor. Amém. Somos gratos, ó Deus, por essa oportunidade tão rica Amém. e única de estarmos aqui, ó Deus, em comunhão, ouvindo a Tua palavra. Amém, Obrigada, Jesus. Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amados, hoje é um dia especial no calendário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Em toda parte, nossas igrejas estamos comemorando, celebrando o nome do Senhor pelos adolescentes da igreja. Por isso que foi criado na Confederação Nacional e depois aprovado pelo Supremo Conselho a comemoração do Dia do Adolescente Presbiteriano no 4º domingo de julho, todos os anos. Eu peguei um pequeno texto do site da Igreja Presbiteriana do Brasil que diz o seguinte, do nosso secretário nacional do trabalho de adolescentes atual, que é o reverendo Esdras Emerson de Souza. Assim diz: UPA, a União Presbiteriana de Adolescentes, engloba adolescentes de 12 a 18 anos e tem como objetivo a organização de atividades que promovam comunhão, crescimento espiritual, além de oferecer sua identidade em Cristo. O motto da UPA é: ao Mestre sejamos fiéis, nas trevas sejamos luz, nas lutas sejamos fortes, servindo ao Senhor. Lindo! A União Presbiteriana de Adolescentes, a UPA, nasceu em 1967 na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, que nós chamamos da Catedral do Rio de Janeiro. Então, antigamente tínhamos o trabalho da Liga Juvenil. Esse trabalho foi transformado em um trabalho específico para adolescentes. E começou ali, com a aprovação do conselho, nasceu a UPA naquela igreja, que usava os salões sociais da igreja para promover evangelismo, teatro, gincana, louvor e tudo aquilo que faz parte das atividades para os adolescentes. A ideia logo foi espalhada por outras igrejas presbiterianas pelo país, até que o Supremo Conselho aprovou a criação de uma sociedade, um departamento específico para tratar dos adolescentes, a Confederação Nacional de Adolescentes. Atualmente, tem uma diretoria nacional da Confederação dos Adolescentes, que tem um mandato de 2022 até 2026. Eu vou relatar, só para vocês terem uma noção de como funciona isso. É uma diretoria nacional. O presidente é o adolescente Wellington de Brito Neves Filho, de São Paulo. O vice-presidente do Nordeste é a Laura, bispo dos Santos da Bahia.
A vice-presidente do Sudeste é Gabriele Mota, do Espírito Santo. A vice-presidente do Norte é Daiane Gray Mota de Assunção, do Amazonas. A vice-presidente do Centro-Oeste é Jonatas de Paiva Maulás Lacerda, do Distrito Federal. Vocês notam? De todo o país. A vice-presidente do Sul é Enelise Camarda Siqueira, de Santa Catarina. O secretário executivo é o Átila Joaquim Werner Melo, de Minas Gerais. O primeiro secretário é o Lucas Guimarães, do Espírito Santo. A segunda secretária é a Lívia Roseno, de Minas Gerais. E o tesoureiro é a Rebeca Claudino de Souza, do Maranhão. Bacana isso. Mostra que o trabalho presbiteriano é sério. Está em todas as partes do nosso país e temos representantes em todos praticamente a maioria dos estados, as regiões representadas. Na nossa igreja, aqui na quarta igreja, tem uma pequena história. A UPA local, ela foi organizada em 23 de abril de 1978, o ano da organização da igreja. Numa reunião realizada às 17 horas, que foi presidida na época pelo reverendo Sebastião Bittencourt dos Passos. Alguém lembra do reverendo Sebastião Bittencourt? Alguns irmãos aí do século XIX. Reverendo Sebastião, foi no ano da organização, ok? Foram arrolados ali, nessa reunião, os seguintes sócios fundadores. O Disley Antônio de Oliveira, que é a filha do seu Otacílio e Dona Ana. Gilberto Donizete Brene, Gilberto Brene, irmão da Luciana. Ivandir Alves Santana, ela nem está aqui, né? Fez parte desse primeira UPA. Sueli Nunes Faria, Maria Aparecida de Souza, Regina Helena Martins, Luísa Maria Vitoriano, Marisa dos Santos, Valdec Damasceno Pereira, filho de Dona Norina, e o Francisco Alves Santana, irmão da Ivandir. Foram convidados os irmãos para serem os primeiros orientadores da UPA. Os irmãos fazem uma ideia de quem foram os primeiros orientadores da UPA na quarta igreja? Erineuda Queiroz de Assis e Francisco Carlos de Assis, o casal. A primeira diretoria eleita foi assim constituída: presidente a Luísa, vice-presidente a Maria Aparecida, primeira secretária a Disley, a segunda secretária a Regina, o tesoureiro Gilberto Brene. Sempre o homem fica perto da tesouraria. A nova diretoria foi empossada no mesmo dia por ocasião do culto. Esse texto está no livro de Atas, primeiro livro de Atas da UPA. Nós temos os livros de Atas de todas as sociedades internas. Então, é um texto importante, é história. Como é importante o livro de Atas por causa disso? Registra a história que ficam para os nossos filhos e nossos netos. Olha só a curiosidade que nós temos aqui no nosso livro de Atas. Eu fiz uma relação dos presidentes da UPA nos últimos 24 anos, pelo menos eu tentei pegar, é muita gente. A partir de 2001 para cá. 2001 foi o Felipe Queiroz. Lembra do Felipe? Palmeira Queiroz? Ele agora está lá na Inglaterra. 2002 foi a Caroline Vasconcelos. Hoje já está casada com filhos morando em Belo Horizonte. 2013 e 2004 foi a Larissa Beatriz de França Bergamaschi, agora Lemos, com seus filhos todos. 2005 foi a Tami Alves dos Santos. Cadê a Tami? 2005, Tami, quem diria? 2006 foi o Adriano Vieira de Mello, meu filho. 2007, 2008, 2009, 2010. Quem que imagina que vocês foram? Foi a Luane. Cadê a Luane? Está lá, está aí a Luane. 2011, 2012, 2013, vocês não vão saber. Mariana. 2014, a Thaís Montemor. 2015, a Alessandra. 2016, 2017, o André Bock. 2018, a Raquel Spin. 2019, Gustavo Brene. 2020, a Luísa Biagio. 2022, Júlia Gomes. 2023, Vitório.
Houve aqui um probleminha na época da pandemia. Teve um ano aqui, teve uma dificuldade. 2023 o Vitório, e 2024 esse jovem bonito que está dirigindo o culto hoje. É uma história linda, maravilhosa, né? Assim, eu peguei esses dados para a informação da igreja. Portanto, hoje é um dia de festa. Hoje nós estamos celebrando o Dia do Adolescente Presbiteriano. Parabenizamos os nossos queridos adolescentes por esse dia e rogamos as mais ricas bênçãos de Deus sobre a vida de vocês, meus amados. Que Deus lhes conceda, meus queridos, viver as verdades que o seu moto declara, que sejam sempre fiéis ao seu Mestre Senhor, Jesus Cristo, sejam verdadeiramente luzeiros de Cristo, de Deus, fazendo brilhar a luz do Evangelho através das suas vidas. Sejam fortes nas lutas contra as tentações. E sirvam a Cristo de todo o coração, durante todos os dias da sua vida. Compartilho com vocês, meus queridos adolescentes. Onde vocês estão? Levante a mãozinha. Só os adolescentes. Lá, ali, a Lívia ali atrás, a Bia, a Isabela, a Laura. Lá em cima tem Luane. Luane e você não, para, Luane. Tem lá atrás, ótimo, muito bom. E o Guilherme, né? E alguns escondidos aí. Com vocês eu compartilho, mas eu quero compartilhar com vocês, com os jovens, e com os jovens até 90 anos. Dona Lourdinha passou de 90, então vou incluir Dona Lourdinha. A mensagem de hoje é a todos nós, e a vocês especificamente. Alguns princípios importantes na palavra de Deus para que vocês tenham uma vida abençoada. Portanto, preste atenção, adolescentes queridos. Alguns princípios que vão ajudar vocês no seu relacionamento com Deus, com a igreja, com a família e com o mundo. Amém? Que Deus nos abençoe nesta jornada de meditação na palavra do Senhor. Alguns princípios, alguns conselhos. Primeiramente, em sua relação com Deus. Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. Deus em primeiro lugar. Não adianta falar de mundo, tentação, pecado, os problemas, se nós não resolvemos a questão crucial do ser humano, que é a sua relação com Deus. Então, eu faço uma pergunta a você, amado, e todos pensem: você acredita em Deus? Você o conhece? Você tem buscado a Deus de verdade? Aliás, eu vou perguntar: o que você mais tem buscado hoje em dia? Qual é o seu maior sonho? Mas uma pergunta que eu acho séria: onde está o seu coração? Onde está, querido jovem e adolescente, onde está o seu coração? Quem você mais ama nesta vida? Eu vou dizer, quem você deveria amar mais nessa vida é Deus. Mateus capítulo 22, versículo 36 e 37, quando um escriba perguntou a Jesus qual é o maior mandamento, Jesus respondeu àquele escriba dizendo o seguinte: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus àquele escriba: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo entendimento. É o primeiro mandamento da vida. Da vida. É amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu perguntei quem você mais ama, é importante fazer uma reflexão também o seguinte: o que você mais ama? Porque às vezes não é questão de pessoa, mas do que. Quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar na vida, outra coisa está em primeiro lugar. Quando nós não amamos a Deus e dedicamos todo o nosso coração, fé, esperança, nossa intensidade de vida a Ele, certamente vamos colocar intensidade de vida, sonho, desejo em alguma outra coisa que não seja Deus. Por isso, o maior problema do ser humano é idolatria.
O maior problema da humanidade é idolatria. Nós não adoramos a Deus, o Deus verdadeiro, Criador, sustentador, governador do universo. Aí, como diz Romanos capítulo 1, fala assim: o homem deixa de adorar a Deus e passa a forjar, criar outros deuses, segundo nossa imagem, segundo a imagem da criação, sejam homens, sejam criaturas, sejam animais, seja o que for, ou seja, o homem cria deuses em seu coração. O coração do homem é a maior fábrica de ídolos. Por isso, adolescente, se você não está amando a Deus, em primeiro lugar, você está amando alguma outra coisa. Isso pode ser qualquer coisa nesta vida. Pode ser até nós mesmos. O nosso ego, o nosso eu. Aliás, nos dias de hoje, é o que mais tem. É a minha vontade, é o meu querer, é o meu sonho, é a minha liberdade. E eu sou mesmo, eu sou assim mesmo, e eu que mando. A minha vida é minha. É bem da nossa cultura, da humanidade contemporânea, bem da nossa cultura secular, de um mundo caído. Então não vem para você dizer para mim, mas o mundo é assim. Não é não, o mundo é caído, o mundo está longe de Deus, o mundo está sob efeito do pecado, prevalece a morte, prevalece o juízo de Deus, a ira de Deus. O mundo está longe de Deus. O mundo não pode ser a agenda da nossa vida, o mundo não pode pautar nossos valores, o mundo não pode definir quem eu sou, para onde eu vou e o que eu devo fazer. Porque você sabe que há alguém que criou o mundo, e Ele é santo, Ele é eterno, Ele é soberano, Ele é glorioso. E nele está o sentido e o propósito da vida. Por isso, querido adolescente, ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a força. Não ponha nos homens, não ponha nos seus ídolos. Quais são os seus ídolos? Quais são os seus ídolos? Investigue teu coração e tua alma para saber quais são os teus ídolos. E se você descobriu, em nome de Jesus, largue-se e abandone esses teus ídolos. E peça a Jesus para entrar no teu coração e reinar somente. Deuteronômio 6,5 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu e a sua, e as outras coisas serão acrescentadas. Isaías 55, versículo 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto. Então, jovem, busque o Senhor. É sentido para a vida, é alegria, é gozo, é prosperidade, é sucesso, é realização pessoal, é significado para a existência. Busque o Senhor. Não saia da igreja hoje sem entregar seu coração ao Senhor. Há um texto muito interessante lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus falando sobre os ídolos do coração. E um dos ídolos do coração, entre tantos ídolos, sabe o que é? Riqueza, sucesso, dinheiro. Os homens se perdem nisso. Então diz Jesus assim, porque onde está o teu coração, aí estará também. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Bom, esse é o primeiro princípio. Qual é o primeiro princípio, pastor? Ame a Deus acima de tudo. Segundo princípio, para você adolescente, para você jovem, para você meu irmão, confie então a Deus todas as suas ansiedades. Jovem, adolescente, irmão, confie a Deus todas as suas ansiedades. Oh, meu querido, quais são suas ansiedades? Pense um pouco, amado. O que te traz mais medo? O que traz mais angústia ao teu coração? Pense um pouquinho, como você lida com seus conflitos pessoais? Seus pais sabem que você tem esses conflitos? Alguém mais sabe que você tem conflitos no seu coração? Fazem parte da nossa natureza. Fazem parte da nossa natureza caída. Precisamos da graça do Senhor. Você adolescente, você jovem, eu também, todos nós precisamos da graça de Deus. A questão é como nós lidamos com isso. Uma pergunta muito importante ao seu coração nessa noite. Você é feliz consigo mesmo?
Você jovem, você adolescente, você é feliz consigo mesmo? Você se aceita como você é? Você confia que Deus pode te socorrer nas horas difíceis? Você tem procurado o socorro de Deus nas dificuldades da vida? Você ora? Você é um jovem crente, você é um adolescente criado na igreja, você vê seu pai e sua mãe. Eu pergunto a você, você ora a Deus? Você busca o Senhor? Amado, pensa nisso que é fundamental para a tua vida, para a tua experiência. O salmista diz assim no Salmo 37, 4-7: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você tem desejo no teu coração, tem sonhos, tem coisas que trazem aflição na tua alma? Tem, amado, minha amada, tem. Deus conhece e sabe disso. Entrega ao Senhor. Entrega. Descansa. Diz o texto assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu pensamento, tuas dúvidas, teus temores, tuas preocupações, entrega ao Senhor. Entrega ao Senhor teus medos. Entrega e Ele vai cuidar de ti. Confia nele e Ele fará. E o mais Ele fará. O apóstolo Pedro, na sua carta, capítulo 5, versículo 7, primeira carta, ele diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Um dos problemas da nossa geração é a demanda, é a pressão sobre todos nós, sobre adultos, sobre jovens, sobre adolescentes. É corresponder. Muitas vezes você está estudando, tem que corresponder, tem que cumprir. É a demanda de atender, de fazer a tua parte, de estudar, de alcançar as notas e tudo mais, e satisfazer teus pais. E você tem suas limitações, você tem suas dúvidas, você tem os seus problemas pessoais, você tem. Todos nós temos isso, nossas ansiedades. Eu quero dizer, meu amado adolescente, coloque isso no altar do Senhor, não deixa isso te consumir. Não deixa isso te consumir, se apertar o cerco. Peça socorro às pessoas que você ama, peça socorro primeiramente à sua família. Fale, grite. Não fique sofrendo no teu quarto escondido lá, falando só com seus amigos mais pessoais, que vão entender o que você está sentindo. Não! Abra o seu coração nas suas angústias e sentimentos com as pessoas mais importantes na tua vida, que estão dentro da tua casa, que são seus pais. Seus pais. Fala com eles, eles vão orar com você, eles vão te ajudar a lutar. Ele não vai brigar com você, ninguém vai brigar com você, ninguém vai te cobrar ou pressionar, mas vão te ajudar a enfrentar os conflitos, os medos que todos nós temos. Mas entregue ao Senhor a tua ansiedade. Você vem para a igreja. Você vem para a igreja porque você foi criado assim. Por exemplo, quem está na UPA geralmente é filho das famílias da igreja. Então você foi criado já na escola dominical, assim, desde o berçário, passando pelas etapas todas. Você foi criado, querido, na igreja. Já está naquela fase da adolescência, que já está pensando, pastor, eu já estou naquela fase, estou pensando em fazer minha profissão de fé. Minha mãe está conversando comigo, meus pais, será que é a hora? São questões de um jovem crente na igreja, em nossa igreja presbiteriana, nessa fase da adolescência. Mas a pergunta, amado adolescente, olha o seguinte: fazer parte da igreja é uma bênção de Deus. Você reconhece isso? Fazer parte da igreja não é apenas ter o nome numa lista e poder participar de uma assembleia. Não, eu quero cantar no louvor, eu quero cantar no coral, eu quero fazer isso. Não, eu quero que você compreenda que fazer parte da igreja é uma coisa maravilhosa, profunda, gloriosa, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Aí eu pergunto, você tem prazer nas coisas de Deus? Você gosta de estar na igreja? Você vem para a igreja com alegria? Ou vem somente porque os teus pais te trazem? Você vem porque você quer vir para a igreja mesmo? Pai, eu quero ir para a igreja. O pai fala, não, papai, hoje não, filho. Você fala, pai, eu quero ir para a igreja. Como que você é? É aquele que força seu pai, que insiste.
Ou aquele que se acomoda. Não, você tem que pegar no pé do seu pai mesmo, da sua mãe. Pai, tem culto, está na hora do culto, que nós estamos fazendo aqui ainda. É assim um jovem crente consagrado, um adolescente consagrado, tem alegria estar na casa do Senhor. Salmo 122, 1 diz assim, ó: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Querido adolescente, deixe no seu coração, ame a igreja, ame a igreja. Queira estar na igreja, queira estar com os irmãos, ame os irmãos, queira estar com seus amigos na igreja, aprofundar sua amizade, a cantar, participar, se envolver. Ame isso, não deixe que esta chama venha esfriar no teu coração, em nome de Jesus. Tem um texto muito interessante lá em Hebreus capítulo 10, 25, diz assim, ó: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Isso lá, o autor aos Hebreus já no primeiro século já estava exortando a igreja, que por causa das perseguições, das dificuldades, os cristãos já estavam deixando de congregar. Olha, você pode até entender, eles terem medo de serem presos e morrerem por Cristo, você pode entender aquele contexto, mas hoje em dia nós estamos sendo presos e torturados, assim, impedidos de ver a igreja, não. Então outros fatores não podem impedir de você a alegria de estar na casa de Deus, de vir no domingo, chegar o domingo com alegria. Que bom que chegou o domingo e ver meus irmãos e estar na casa do Senhor. Aí você tem que estar no coração da família. Falar só para o adolescente, para o jovem, não é suficiente, para a criança, é para a família. Tem que estar no coração da família. Tem que estar no coração da família. Começa com o papai e com a mamãe. O papai com a mamãe, que sabe que Deus está em primeiro lugar, as coisas de Deus em primeiro lugar, buscar o reino em primeiro lugar, está acima de tudo, acima do mundo, do dinheiro e das outras coisas. Quantos pais eu já não vi, já ouvi, não traz o filho porque ele tem prova amanhã, outro domingo, não traz quem está estudando, tem um trabalho, aí no outro domingo, porque vai acordar cedo amanhã para ir para a escola, aí não vai trazendo o filho mais. Já vi esse filme, e já vi esses filhos fugindo da igreja, e não estão mais na igreja, porque chega na sua mocidade, né? Os pais não incentivaram, criaram nele a raiz, o carinho, o amor da casa do Senhor, porque as coisas do mundo são importantes, a escola é importante, não sei o que é importante, a igreja não é importante, adoração, comunhão, isso aqui é secundário, é o suplemento da vida. Esse comportamento revela a nossa falta de maturidade, falta de santidade, a falta de consciência de quem é Deus na nossa vida e quem é o Senhor. Estamos brincando de Deus. Aí depois queremos cantar, quem cantar? Glórias e aleluia ao Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia. O só pisar nos atos do Senhor já é uma coisa tremenda demais. Então, amado adolescente, seja grato por pertencer à igreja. Não caia nessa daqueles discursos de pessoas negativas. Pessoas negativas, que às vezes dentro da igreja só falam bobagem e falam mal da igreja. Não estimulam, não encorajam, fica só criticando, só criticando. Aí chega em casa, fica na hora do almoço, só criticando, e os adolescentes vendo, e o filho vendo, e só falando mal do pastor, e falando mal do presbítero, e falando mal do professor, e porque isso, porque aquilo. Cria uma cultura crítica que esse adolescente, essa criança cria nessa família, nessa casa, nessa mesa, de murmuração e rebeldia. Como depois querer que esse jovem ame a Deus acima de todas as coisas? Quando nós pecamos contra Deus, na educação, na forma como lidamos com a nossa família. Que Deus tenha misericórdia de nós. Seja grato por pertencer ao povo de Deus, porque isso é tremendo. 1 Pedro 2, 9 a 10 diz assim, ó, para Pedro dizendo: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É a igreja remida, comprada, justificada, santificada em Cristo. Povo santo de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É assim, jovem adolescente,
Como é bom fazer parte do povo de Deus. Como é bom fazer parte da igreja do Senhor. Não é amigo, não é prazeres da vida, não é viagens maravilhosas, não é sucesso profissional, nada disso é mais importante, mais valioso, mais glorioso do que fazer parte do povo eterno do Senhor. Oh, Jesus, sua relação com Deus e com a igreja. E o mundo? O mundo é um problema sério. Ser jovem crente nesse mundo pecaminoso não está fácil. Ser jovem, firme, consagrado, adolescente, consagrado nesse mundo de hoje, não está fácil. É por isso que a nossa SAF, criou um programa muito legal, que é Mães de Oração. É isso mesmo? Mães de Oração. As mulheres da igreja adotaram cada mulher, as mulheres da igreja, para orar por um jovem e um adolescente da igreja. Então, adolescentes, vocês têm uma mãe de oração na igreja que está orando por você. Jovens, vocês também, viu? Tem uma mãe aí que está orando por você. Pode ter certeza. Isso é maravilhoso. Precisamos de oração, porque a luta com o mundo não é fácil. Aí eu faço algumas perguntas aí aos adolescentes. Presta atenção, por favor, amados. Como você lida com as coisas desse mundo? Como você lida? Até que ponto a cultura deste mundo te atrai? Vou fazer uma pergunta mais para você pensar um pouquinho, olha. Você por acaso se sente oprimido dentro da igreja? E gostaria de ter outras experiências? As coisas que o mundo te apresenta causam algum conflito no teu coração? Você vem para a igreja e aprende a palavra do Senhor, os princípios de Deus, os padrões de Deus, a ética, um Deus santo, um Deus reto. Aí você volta na segunda-feira e vai para a escola. Aí tem toda uma cultura de conhecimento, mas de valores morais, que são transmitidos, alguns formalmente, outros indiretamente. E muitas vezes esses valores morais, esses padrões que se apresentam no mundo, na escola, na vida dos seus amigos, das pessoas que você conhece, é contrário à palavra do Senhor, e você sabe disso. Aí eu pergunto, como é que você lida com isso? É difícil. Você se sente tentado a fazer coisas que você sabe que Deus não aprova? É um conflito. A adolescência, como bem disse o Guilherme, né? Não tem adolescência na Bíblia, mas nós sabemos que é uma fase natural da vida. É um período, uma fase importante. Que saudade. É uma fase de formação. É uma fase de descobertas, é uma fase linda. A adolescência é uma fase linda. Quem não gostaria de voltar a ser adolescente? Fase linda. Nossa, eu lembro coisas maravilhosas. Fase de descobertas, fase de formação da personalidade e do conhecimento. Mas é uma fase que estamos tentados muitas vezes a encontrar coisas que não agradam ao Senhor. Por isso o apóstolo João diz na sua carta, Senhor, não ame o mundo, nem aquilo que o mundo oferece. Vamos repetir? Não ame o mundo, nem aquilo que o mundo oferece. Ele diz lá em 1 João 2, 15 e 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a cobiça da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua cobiça, a cobiça da carne e os pecados da carne, a cobiça dos olhos e os pecados dos olhos, ciúme, inveja
e a soberba arrogância da vida. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O apóstolo Paulo ainda diz mais em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E tem algo mais aqui, Tiago 4:4: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que, pois, que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não adianta ter um pé na igreja e outro pé no mundo. Uma vida dentro da igreja e outra vida no mundo. Mais cedo ou mais tarde, essa máscara vai cair e essa vida vai ser destruída. Então não ame o mundo, despreze o mundo e não aceite as coisas que o mundo oferece. E muito mais, o mundo oferece coisas que são abomináveis a Deus, pecados, comportamentos que são abomináveis. Vemos uma época assim de muita incentivo a uma sensualidade pecaminosa, na cultura, na moda, nas músicas, na mídia, na literatura, nos filmes, nas séries. Ao incentivo ao pecado, a cobiçar, desejar, realizar coisas que não agradam a Deus. Então nós temos o pecado da lascívia, de pensar, imaginar coisas abomináveis ao Senhor. Por isso diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 6:18: fugir da impureza, da imoralidade. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. 2 Timóteo 2:2 diz assim, 2:22, Paulo fala a Timóteo: foge, Timóteo, das paixões da mocidade, dos desejos próprios da mocidade, das ambições da mocidade, dos anseios da mocidade, das tentações da mocidade, ele diz. Aí eu pergunto, amado, e você bem direto a você, e você sabe do que eu estou falando, como você tem lidado com as diversas alternativas de comportamento sexual que a sociedade contemporânea tem apresentado? Você chega na escola e tudo é normal, tudo é legal e tudo é livre. Você mesmo já teve pensamentos impuros que atormentaram o seu coração? Desejos que você sabe que estão errados à luz da palavra de Deus? Como é que você está lidando com isso? Como é que você está lidando? Como você tem lidado com os pensamentos e desejos maus? Aí eu pergunto, você por acaso, quando você tem isso faz parte da natureza humana, de todos nós. As tentações que todos nós temos. Como é que nós enfrentamos? Aí eu pergunto a você, jovem adolescente, que passa por esses conflitos mais profundos da carne. Você tem procurado conversar com alguém mais maduro para pedir ajuda? Ou tem buscado pessoas que pensam igual a você? Porque o grande problema é esse. Em vez de você procurar pessoas maduras, que vão te ajudar, esclarecer, para você sair, enfrentar a tentação, vencer a tentação e o problema, aí você procura pessoas iguais a você. Você está afundando. Está afundando. Jovem, menina, menino. Está tendo desejo errado. Você sabe disso? Ore a Deus, peça a graça de Deus e converse com a pessoa para te ajudar. Você é crente. Conhece a palavra? É sério isso. Nós somos criados à imagem e semelhança do Criador, homem e mulher. Lá em Gênesis capítulo 1. Deus criou a família, Deus criou o casamento, Deus criou o sexo. O sexo não foi depois da queda, o sexo foi antes da queda. Para que eles crescessem e multiplicassem debaixo da bênção de Deus. É que a queda depois distorceu tudo. Mas a vida sexual é para homem e mulher no casamento. Não é fora do casamento e não é antes do casamento. Por isso que a jovem
a jovem cristã, ela casa casta e pura. O jovem cristão, ele casa casto e puro. Porque ele sabe que a bênção do Senhor será no casamento da sua relação. Mas isso é o caminho contrário de tudo o que esse mundo caído está ensinando. Então, namorados já estão morando junto, dormindo junto. E muitas vezes a conivência e a aprovação dos pais. Aí você vê isso nas novelas. As novelas, então, o negócio é um estrago. As novelas brasileiras são uma cartilha do pecado. É um estrago. É um estrago que faz a sociedade. Começou uns 30 anos atrás, foi piorando, fazendo a cultura. Então a pessoa nem reflete mais porque já acha tudo normal. Casamentos abomináveis, relações abomináveis, normais. E não são. E não são. Porque Deus é um Deus santo. E a sua palavra é referência à nossa vida. Então, querido adolescente, fuja da impureza. Mas é uma terceira coisa que eu quero falar a você, adolescente. Se afaste mesmo de maus amigos. Viu? Aquela amiga e aquele amigo que vai fazer você falar besteira, fazer besteira, que vai insinuar, vai esconder pecado. Se afaste. Se afaste. Seus pais conhecem os seus amigos? Seus pais sabem qual a influência deles na sua vida? Algum desses seus amigos pensa diferente de você acerca da fé, da sua identidade, da sua igreja? Esse convívio com esse amigo não crente, tem colocado dúvidas e conflito na crença no seu coração? Porque se tiver, meu irmão, não tem meio caminho não. Se afaste. Salmo 1:1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos, nem se assenta na roda dos. 1 Coríntios 15:33 diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E eu quero finalizar com um último ponto, a reflexão para o adolescente. Deus, a igreja, o mundo. Mas eu não podia, eu já tinha terminado o sermão, voltei para o meu gabinete, está incompleto. Está faltando algo aqui. É a sua relação com seus pais, é a relação com a família. Muitos dos problemas dos adolescentes são os problemas que ele tem nos conflitos na relação com seus próprios pais e sua família. Então o que eu diria a você, querido adolescente, olha, como moto na tua vida: respeite, honre, ouça e siga o exemplo dos seus pais. É óbvio assim, é simples assim e é verdadeiro assim. A Bíblia nos ensina que os filhos devem honrar. Então não faça nada, nunca faça nada que traga vergonha para a sua família. Nunca faça nada que traga vergonha para o seu pai, nem para a sua mãe. Nunca faça isso. Se não tem outra coisa para pensar, pensa no seu pai e na sua mãe. Antes de fazer besteira, antes de escolher um caminho errado, pensa no seu pai e na sua mãe. Fazendo isso, você, querido jovem adolescente, estará cumprindo o 5º mandamento. É cumprir mandamento. Não tem nada de sentimento. Pastor, não senti ainda que devo fazer isso. Não tem sentimento, tem que obedecer. Você tem que honrar. Você tem que obedecer. O 5º mandamento diz assim: honrarás a teu pai e tua mãe para teres uma longa vida sobre a terra, que o Senhor teu Deus te dá. Há de dar, Êxodo 22. Honrando e obedecendo seus pais, o seu nome, a sua criação, os filhos experimentarão as maravilhosas promessas de Deus no mandamento do Senhor, uma vida próspera, uma vida abençoada por Deus. Vocês lembram que nós cantamos agora há pouco, um dos cânticos, me ajude a lembrar, uma frase, me ajude a lembrar: incomparáveis são. Você lembra? Nós repetimos aqui várias vezes, né?
Incomparáveis são a palavra de Deus, as promessas, os mandamentos, os preceitos de Deus. Incomparáveis. No livro de Provérbios, o sábio rei Salomão ensina que o jovem deve ouvir e seguir os ensinos do seu pai. Diz assim, Provérbios 6: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração. Pendura-os o teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz. As repreensões da disciplina são o caminho da vida. Que palavras lindas e belas e preciosas. Adolescente, seus professores não vão dizer isso na sala de aula. Eles vão apresentar um mundo em que tudo é ciência, bom, entre aspas, ok? Entre aspas, tudo é definido, tudo é explicável, o que está acima disso não existe. É assim que você vai escutar na escola. É uma cultura naturalista, secular, onde Deus não está presente. Aliás, sabe como que Deus é tratado na cultura secular? Na educação, assim que você vai ter lá? É o seguinte, olha, nós temos aqui a realidade e a matéria. Deus é uma questão de emoção, de sentimento, e é pessoal. Você escolhe, não vou nem discutir, porque isso aí é apenas sentimento, isso não é realidade. Deus não existe. Mas até respeito você, respeito sua religião, respeito o teu sentimento. Então, Deus não é tratado com seriedade nesse mundo rebelde. Então não vem dizer aí que a educação, o conhecimento é vital, porque não é. Se Deus não estiver presente nesse processo, na filosofia, na cultura, se Deus não estiver presente, como a razão da realidade superior é Deus. Não é o ser humano, não é a sociedade, não é a economia, não é o capital, não é o dinheiro, não é a política, é Deus. É a realidade maior. É o centro da vida. Interpretamos tudo na vida a partir do Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus. E reconhecemos o Senhor. Então, amado, seja um filho obediente. Ouça o teu pai. Obedeça ao Senhor. Efésios 6 diz assim: obedecer aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Que Deus abençoe, amado. Ame a Deus sobre todas as coisas. Confie a Deus suas ansiedades. Ame os irmãos sinceramente. Seja grato por pertencer à igreja de Deus. Não ame o mundo e o que ele oferece. Fuja da impureza, se afaste das más companhias. Honre e respeite e siga o exemplo dos seus pais. Mas eu quero terminar com uma fala. Você não vai conseguir fazer nada disso sem Jesus no teu coração. Eu quero te apresentar a Jesus. Você está na igreja? Aí fala, estou na igreja, pastor. O fato de estar na igreja não quer dizer que você conhece a Jesus. Eu quero te apresentar a Jesus nessa noite. Ele é a quem você deve amar. E é Ele que nos leva ao Pai. Ele é aquele que é o nosso Redentor, nosso Criador, nosso Salvador. E eu vou dizer algo mais, querido adolescente. Jesus é o nosso maior amigo. Ele veio para nos salvar, Ele nos conhece, Ele sabe nossas aflições e conflitos. Ele morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados. Ele nos cura, Ele nos aceita, Ele nos livra do mal, Ele nos transforma. Jesus é o nosso melhor amigo. Ninguém nesta vida é melhor amigo do que Jesus. Então saia daqui nessa noite com isso no seu coração, Guilherme. Jesus é o ser maior, é o bem maior, é o fim maior da minha existência. É o nosso Deus, amém? Digo a você, Guilherme, porque é o representante da UPA, o presidente, então é tu mesmo, irmão. Que seja assim no coração não só do Guilherme, dos adolescentes, dos jovens e de todos nós. É Jesus que nos capacita a obedecer. Sem Jesus nós não obedecemos. Sem o seu Espírito nós não honramos, nós não confiamos, nós não cremos. Que Deus nos abençoe assim, com esta meditação. Nós vamos cantar então o hino 159, que fala desse bom